Atenção, nós precisamos cuidar com essa tal... Pode tirar essa imagem do ar aí para mim, vai? Nós precisamos cuidar com essa doença que está aumentando, se alastrando pelo mundo. A monkeypox, ou a varíola do macaco, ela começou em outros países asiáticos e começou a se esparramar pelo mundo. No Brasil, nós já tivemos mortes sendo registradas. E aqui em Londrina, 12 pessoas foram tidas como suspeitas. Por quê? Porque as imagens, as feridas, as perebas no corpo da pessoa, dão a demonstração de que ela tem, infelizmente, essa doença. E são feridas feias assim, ó. São feridas desse jeito aqui que aparecem no corpo da pessoa. Feridas transmissíveis. Se eu, por exemplo, tenho a varíola do macaco e você usa o meu paletó, você coloca o meu paletó, você pode pegar isso. Você usa uma meia que eu tenho, se você usa uma cueca, se você usa uma calça, se você usa um abraço que eu dei em você, pode transferir essa doença para você também. E com um detalhe, em muitos dos casos, ela tem sido mais calma, mais tranquila, mais sossegada. Mas tem alguns que estão levando à morte. Por quê? Porque é uma doença nova. A exemplo do coronavírus, não se sabia direito como é que o coronavírus vinha, que jeito que ia, que a vacina, até descobrir um remédio. Quantas pessoas morreram no mundo, né, amigo? E a varíola do macaco está esparramando de um jeito semelhante, viu? Semelhante. Aqui em Londrina, das 12 pessoas tidas como suspeitas, 3 já foram confirmadas. Ah, Camargo, então as outras 9 não tem nada a ver? Opa, não sei. É por quê? Porque o Estado, e quando eu falo Estado, entenda-se União, não tem agilidade para poder fazer os exames. Você lembra na época do coronavírus, que estava morrendo aquele monte de gente pelo mundo inteiro, que você não tinha um cotonete para fincar no nariz do peão e fazer o teste? Faltavam testes nas farmácias? Tinha teste que você não sabia se era falso positivo, se era falso negativo, o que era aquilo? Nós estamos mais ou menos do mesmo jeito com essa tal monkeypox, com a varíola do macaco. Hoje, no nosso Jornal da Tarde da TV Cultura, logo depois que termina a nossa programação, que termina o Valmir Martins, com o nosso esporte, já entra o Jornal da Cultura no ar. E o Jornal da Cultura trouxe uma matéria muito interessante que eu gostaria de replicá-la no ar aqui. E o secretário de Saúde do município hoje veio ao vivo no meu programa e, entre tantos outros assuntos, também falou a respeito dessa doença. Se nós não nos cuidarmos, nós poderemos ser os próximos a sermos infectados. Tem gente que com qualquer coceira na pele já se preocupa. Eu olho, né, e passo a olhar nas pessoas também. Toma um banho bem preparado para justamente tirar todas as impurezas que pode ter da poluição ou de alguém que esteja contaminado na rua. Outros se mantêm bem informados, exatamente para se cuidar melhor. Mandou a gente usar máscara, o mesmo cuidado que tinha por causa da Covid tem que ter também, né? Segundo os médicos, as feridas na pele provocadas pela monkeypox não aparecem de repente. Antes, a doença provoca outros sintomas, que devem servir de aviso. Normalmente, o estado geral, antes do aparecimento das lesões, é bem importante, com febre, aumento de gânglios, muita dor no corpo e o aparecimento posterior das lesões na pele. Só para reforçar, alergias e picadas de inseto costumam provocar vermelhidão localizada. Herpes zoster provoca feridas onde elas já apareceram antes. A lesão do herpes zoster dói muito, mas normalmente ela segue um trajeto de um nervo, então ela é mais localizada. Então, por exemplo, é sempre na metade, ou metade do rosto, na metade das costas, porque ela segue o trajeto do nervo naquele lugar. A catapora tem mesmo feridas parecidas com a monkeypox, mas em locais diferentes. Tem catapora que em todo o corpo aparece ao mesmo tempo, que pega mucosas, que tem a característica de ter todas as lesões ao mesmo tempo. Então tem o carocinho, tem a vesícula, tem as crostas, né, que já são as lesões cicatrizadas. E cada vez mais gente vai ter esse tipo de dúvida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de monkeypox no Brasil pularam de 592 para 1.721 no dia 7 de agosto, quase o triplo num período de 15 dias.
Para confirmar o diagnóstico, o ideal é fazer um teste, mas nem todos os estados estão preparados. E um PCR para confirmar a nova varíola custa em média R$ 450 nos laboratórios particulares. Os planos de saúde não são obrigados a cobrir. Mas seria fundamental que o Ministério da Saúde, a Anvisa, que as agências de saúde brasileiras, elas atuassem para que forçassem os convênios a atenderem, sim, a cobrirem esse tipo de exame. É preciso que nós tenhamos cuidados. Aquele cumprimentozinho com a mão assim, se eu pego na mão de quem está infectado, também não pode? Nós ainda não temos certeza. Nós, que eu digo, nós não, os cientistas ainda não têm certeza de como que essa doença, já estão falando que pode ser até através do próprio ar. Pode ser. Então, de repente, ter que voltar a usar máscara? O que nós vamos ter que fazer? Essa já é a segunda praga mundial que nós estamos tendo? Quantas outras virão? Quantas outras? O secretário de Saúde nos trouxe também informações, inclusive eu tenho um gráfico aqui para mostrar para você, de como é que nós estamos. Ó, tem 18 pessoas notificadas, 3 pessoas foram confirmadas, tem 13 suspeitos ainda, um exame foi inconclusivo e um apenas foi descartado. Ou seja, nós podemos ter aqui nesse rol muitas outras pessoas que podem ser confirmadas. Dessas três aqui ainda, tem mais 13 que são suspeitas, que podem cair por inconclusivo ou por descartado, ou então por confirmado. O que será que nós vamos ter? Agora outro detalhe, quem tem os seus familiares que estão infectados com isso, eles também estão sendo averiguados, também estão sendo monitorados. O princípio seria mais ou menos o mesmo do coronavírus. A pessoa, pelo menos nessa fase menos grave do coronavírus, agora que nós já tivemos aí depois de 1 ano e blas, nós tivemos casos assim, né? A pessoa infectada, ela ficava trancadinha lá no quarto, alguém ia lá, servia comida, servia coisas para a pessoa e a pessoa ficava lá sem problema, sem passar coronavírus para outras pessoas, né? Na minha casa, por exemplo, foi assim. Dona Elaine contraiu o coronavírus e eu não. Eu não, mesmo estando lá os dois dentro de casa. Só que daí eu ficava num quarto e ela ficava no outro, né? Foi a primeira vez que nós dormimos separados. Ela ficava num quarto e eu ficava no outro. Quando eu ia lá para o quarto levar comida, ou levar uma água, ou levar um remédio para ela, ou levar qualquer coisa para ela, eu pegava máscarazinha, botava a máscara e falava para ela, ó, tô chegando. Aí ela já botava a máscara também e tal, entregava as coisas para ela, ele pegava as coisas dela, levava lá, lavava tudo direitinho, bem higienizadinho, lavava as mãos depois, tranquilinho, sossegado. Passamos pelo coronavírus, ela não teve muitos problemas, não teve nenhuma gravidade nos sintomas do coronavírus dela e eu nem cheguei a pegar. É de um corpo para outro, né? Depende do nível que você está para que você possa controlar essa doença no próprio corpo. O secretário falou comigo hoje, a respeito dessa tal monkeypox, a respeito da varíola do macaco. E amigo, é para a gente literalmente prestar atenção. Subiu rápido, né? A gente divulgou um na sequência, já tiveram mais 2 casos, 9 ainda aguardam exames. Os pacientes... E esses aí são daqueles mesmos 12 que nós tínhamos. Isso, exatamente. Daqueles 12, 3 positivaram. Os pacientes todos estão bem, não precisaram de internação hospitalar, estão ainda em casa, né, em isolamento, sendo monitorados, porque a alta da doença só se dá quando somem todas as lesões do corpo. Quando aquelas feridas desaparecem. Aí você pode voltar à sua vida normal. O secretário de Saúde ao vivo conosco hoje, na hora do almoço aqui, falando a respeito dessa doença. É uma doença que está preocupando as nossas diversas autoridades de saúde pelo mundo, viu, amigo? Não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Londrina, não. No mundo. Não se sabe ainda o que fazer, não se sabe ainda como relacionar e como principalmente curar essa doença, né? Esperar? Medicar? Mas medicar do quê? Qual a possibilidade? Vamos ter mutações dessa doença, exemplo do coronavírus, como nós tivemos? Você lembra? Tem uma nova variante do coronavírus. Que não sei o quê. Que papapá. Como será que nós vamos ficar, hein?